Perfeito, Rosiane. E hoje é um dia histórico no Amazonas, né? 116 anos da UFAM e pela primeira vez indígenas e Yanomami formam-se em um programa de mestrado com palestra de abertura do xamã Davi Copenaua, né, Rosi? Isso, a gente tem aqui agora acompanhando, eu estou aqui com a Stephanie Smith na Universidade Federal do Amazonas, esse evento importante e histórico para a Universidade Federal do Amazonas, com 3 estudantes indígenas lá de São Gabriel da Cachoeira, da terra indígena Yanomami. Você sabe, a terra indígena Yanomami compreende o estado do Amazonas e de Roraima também. E o xamã Davi Copenaua fará parte da banca de análise da dissertação do trabalho desses 3 indígenas. Eu vou ouvir aqui, Ricardo, colocar para os ouvintes, o Emilson Munduruku. Ele é coordenador da FUNAI Manaus, mas também é estudante graduado pela Universidade do Estado do Amazonas, pós-graduado na Antropologia Social na Universidade Federal do Amazonas. Eu queria que o Emilson explicasse para a gente a importância desse momento para a população indígena, mas também para a comunidade acadêmica, para a universidade. Emilson. Então, boa tarde a todos. Na verdade, esse é um passo importante, né? Apesar de, particularmente, eu achar um passo ainda muito pequeno, muito curto, porque a UFAM é uma universidade centenária, né? E os conhecimentos ancestrais dos nossos parentes aí estão aí sendo escritos em livros, enfim, dado evidência. E de uma forma acadêmica no estado do Amazonas, isso ainda não é muito trazido para a discussão do ponto de vista acadêmico, né? Já acontece, por exemplo, a minha defesa, por exemplo, ela foi na aldeia, mas quem estava na banca ainda era pessoas servidores da universidade e que, de certa forma, eu entendo, né, que tem menos conhecimento daquilo que eu defendi, daquilo que eu escrevi, do que os que estavam na minha banca, né? Mas, de qualquer maneira, a banca dos 3 parentes Yanomami, ela já começa a dar um outro olhar para a questão. Porque quem vai estar na banca de defesa dos parentes vai ser realmente alguém que é especialista, que é doutor, que é um sábio da cultura Yanomami e que vai, de fato, avaliar se o escrito deles está correto, se está obedecendo todas as questões ligadas à cultura, ligado à cosmologia, ligado à epistemologia do povo, né? E no meu entendimento, só uma pessoa que é do povo, que viveu, que vivenciou, que conhece, que aprendeu profundamente esses saberes é que pode estar compondo uma banca nesse nível, né? Claro que é uma questão paritária, pode ser, não é só um membro da banca, vão ter vários, mas aí eu vejo que é de extrema necessidade sempre esse equilíbrio na hora de ter uma defesa, seja ela de dissertação, seja ela de tese, seja ela de um TCC, mas se tiver voltado às questões indígenas e se tiver, ou seja, alunos indígenas ou não, mas o tema da pesquisa for indígena, tem sim que ter a presença de um sábio, de um conhecedor da questão indígena, para que isso ganhe um pouco mais de legitimidade, realmente seja um pouco mais valorizado e para que a própria academia comece a valorizar os nossos conhecimentos, as nossas epistemologias. Eu lamento ainda o Davi não ter ganhado o título honoris causa aqui da nossa universidade e outros indígenas que tem aqui no Amazonas, que são extremamente sábios, que nos representam muito bem, mas que infelizmente a UFAM ainda está muito longe, né, de conquistar esse espaço. Muito bem, olha, o Emilson destacou, eu lembro quando ele me falou da pesquisa dele de pós-graduação, que ele falou: Rose, eu escrevi pouco porque eu queria que os indígenas tivessem acesso e lessem também essa pesquisa. Então, aqui a voz do indígena Emilson Munduruku, e está aqui ao meu lado também, Ricardo e ouvintes, a professora Marilene Corrêa, que é ex-reitora da UEA, doutora também aqui pela Universidade Federal do Amazonas, também importante palavra. Professora, qual é a importância desse momento para a Universidade Federal do Amazonas? O xamã Davi Copenaua tem todos os títulos na graduação que se entende do conhecimento da cultura indígena, mas ele também tem títulos acadêmicos. E nesse momento é a primeira vez que vem a Universidade Federal participar de uma banca. Eu acho maravilhoso, em vários sentidos, né? A importância se estabelece na medida em que os saberes não são únicos no mundo inteiro, não é só na Amazônia que existem sábios que nunca frequentaram a universidade, na África existem esses sábios, na Ásia existem esses sábios, e esses saberes circulam.
eles circulam e a pessoa tem a impressão de que eles não saem do lugar. É impressionante isso. Há conjunções desses saberes na cultura indígena, na cultura africana, na cultura oriental, de vários povos, não é? E esse conhecimento que circula, ele é basilar, porque ele é originário da composição do planeta, da composição do sistema cultural e de vida. E esse encontro desses conhecimentos com a ciência é um encontro que alimenta a ciência, que questiona a ciência, que põe em perspectiva aquilo que se transformou em ação humana a partir da ciência, exatamente para criticá-la e refazer e reconstituir esses ensinamentos. Ou seja, a impressão que dá é que eles circulam e voltam para um ponto de conexão entre aquilo que é desenvolvido chamado conhecimento científico e aquilo que é desenvolvido e chamada cultura humana propriamente dita, né? A mais profunda, que é a do conhecimento ancestral. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto que ele falou, que é extremamente importante, como é que se institucionaliza esse encontro? É através do título de bacharel, de mestre e doutor, ou é através do estilo de vida, de uma mudança planetária, de uma sociedade mais humana, de um pertencimento, de reconhecimento, de respeito um do outro? No caso dos dois encontros, são as duas coisas, não é? Ou seja, tanto se quer que o conhecimento tradicional ajude a melhorar a humanidade, como se quer que o conhecimento científico ajude nós humanos a nos tornarmos melhor. Então, é aqui na universidade o espaço privilegiado para isso, pelo menos no experimento. A institucionalidade disso não depende só da universidade, não depende só dos povos indígenas, mas depende de uma construção de estratégia política. E eu acho que a gente está no caminho certo, né? Que é o caminho do convencimento. Muito bem, Ricardo, excelente a coluna de hoje, hein? Redondinha. A fala aqui da professora Marilene Corrêa, com seu conhecimento acadêmico, e a gente sempre considera uma autoridade da Amazônia, e também os indígenas que estão sempre conosco, aqui a voz do nosso amigo Emilson Munduruku também, que é um grande estudioso também em relação à questão das culturas indígenas e a realidade de todas essas comunidades. É com você, Ricardo. Tem nem o que falar, né, Rose? Só aprender com esses dois. Um forte abraço para você e até amanhã.